quantidade de relacionamento, essa quantidade de interação ao mesmo tempo, ela gera uma descarga muito alta, produção muito alta, né? Liberação muito alta de dopamina, né? Que é um neurotransmissor importantíssimo para o nosso corpo, ele é considerado um dos hormônios da felicidade, né? Então, por quê? Porque ele produz o bem-estar, ele produz prazer, ele produz ânimo, motivação para fazer determinadas coisas do dia a dia que são importantes, trabalhar, cuidar da família, cuidar da casa, cuidar da aparência e assim por diante. Através do quê? Da ativação ali numa área do cérebro que é responsável pela recompensa. Então, toda vez que a gente tem um estímulo externo de que algo é bom, eu libero esse neurotransmissor. E aí, quando eu libero, eu sinto prazer. Então, o que acontece? O meu cérebro, que eu já expliquei semana passada melhor, o meu cérebro, ele fica dependente disso. Aí ele vai querer repetir esse comportamento que me gerou prazer, certo? Agora, você imagine, as relações sociais, elas liberam dopamina. Então, toda a relação que eu tenho com a minha família, com os meus amigos, com pessoas que são importantes para mim, que eu julgo como importante, vai gerar esse prazer quando essa pessoa ela me estimula a pensar que eu estou bem, que estou de uma forma agradável para aquela outra pessoa. Então, isso faz com que libere e com a grande quantidade de relacionamento, essa liberação é muito maior, a intensidade acaba sendo maior. E o cérebro começa a acostumar com isso. O nosso corpo acostuma com essa carga elevada de dopamina e ela não quer mais a forma de receber dopamina anterior. Então, eu não vou explicar, não vou entrar em detalhes aqui, eu preciso que você veja, na semana passada, expliquei direitinho aqui para vocês. Hoje nós vamos falar nós falamos na semana passada sobre as consequências, então, dessas cargas elevadas de dopamina, dessa descarga, né, essa liberação elevada, né, em quantidades, assim, em desequilíbrio para o corpo quer de forma fácil receber, então, a dopamina, porque a gente também recebe, por exemplo, fazendo atividade física. Mas quem vai querer correr 1 hora, né, fazer uma atividade física por 1 hora para receber uma descarga de dopamina, em vez de ficar 1 hora sem fazer nada lá vendo as redes sociais? O nosso cérebro quer receber isso de forma fácil, sem ter muito trabalho, sem despender energia, digamos assim. Né? Isso é um princípio do nosso corpo. Ele quer receber algo bom, sem despendendo o mínimo de energia possível. Então, o que acontece? Esse desequilíbrio no corpo, por causa da quantidade excessiva de relacionamento, ela traz consequências para nós. E é dessas consequências que eu vou falar hoje. Eu vou falar também do que esses versículos que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 5, versículos 6 e 8, esses versículos falam também do remédio para isso. Olha que interessante. Ele fala do vício, ele fala da necessidade de ser sóbrio e ele fala como ser sóbrio. E a gente vai falar sobre isso. Aqui nós vamos entrar, então, no versículo 8 de 1 Tessalonicenses 5, versículo 8, diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos, da couraça de fé e de amor, e 2, do capacete da esperança da salvação. Então, Paulo ele fala aqui dos remédios para essa sobriedade, para se manter sóbrio, para se manter separado, para se manter em equilíbrio conforme a vontade de Deus. Então, começando então pela couraça. Por que ele usou, né, essa analogia das armaduras dos romanos na época, né, para falar desse tema? Ele gostava de usar isso, né, assim como os discípulos usavam isso. O próprio Jesus ensinou-os, né, a usar fatos do dia a dia, né, acontecimentos do dia a dia, o contexto atual para falar de coisas espirituais. Então, essa couraça,
couraça de fé e de amor que os romanos usavam, ela protegia basicamente o peitoral. O peitoral ele é responsável pelos órgãos vitais do corpo. O principal deles é o coração, o pulmão. Então, eles são os órgãos vitais do corpo. Então, e eles estão relacionados diretamente a sentimentos, porque se acreditava, né, que os sentimentos, né, a ideia do sentimento viria então do coração. Então essa ideia, né, então essa couraça, ela preserva então as suas emoções, os seus sentimentos. Então ela está relacionada a isso. Já o capacete da esperança da salvação, o capacete ele tinha duas funções, né, para o soldado romano. A primeira delas, e a mais importante aqui, é a questão da proteção do cérebro, né, dessa região aqui, porque eles sabiam que se fosse atingido também é uma área extremamente vital para o corpo humano, né? É um órgão vital. É importantíssimo, né? Mas além disso, também ele dava uma aparência melhor para o romano, dava uma imponência, deixava ele mais alto, porque tinha aqueles detalhes em cima, né? Ele tinha um detalhe em cima, dava a impressão de que o romano era alto, né? Que o soldado era alto. Então, existia tanto a imagem, a preservação da imagem, né? Quanto a proteção da mente, do cérebro, né? Então, Paulo está falando especificamente, então, aqui, para que eu seja sóbrio, eu preciso cuidar do quê? Das minhas emoções e da minha mente, que se resume basicamente na minha mente, né? Subconsciente e a consciente. A inconsciente e a consciente, né? Então, aí agora, se a gente for olhar para as consequências que eu falei na semana passada, a gente vai repassar aqui, a gente vai entender mais ou menos como que a gente aplica isso para essas consequências, tá? Eu listei 6 consequências, então vou falar bem rapidinho aqui, né? A primeira delas é essa descarga, né, em quantidades excessivas de dopamina através dos relacionamentos nas redes sociais, né? Cada curtida, cada comentário, né? Cada recebida ali de mensagem por e-mail ou mesmo no WhatsApp, né? Por alguém que você ama, né? Cada vez que o store daquela pessoa, o status daquela pessoa, né, vai se atualizando, você quer saber, você quer ver, porque aquilo vai produzir algo em você que te dá prazer, dopamina. Então, isso vai te causar dependência, gente. Vai causar, porque o seu corpo vai querer mais e mais e mais. E o teu corpo não vai querer mais, como eu falei para vocês, receber isso de forma natural. Porque tem os contras, né? Então, para que eu possa me relacionar com outras pessoas, eu vou ter que pegar o lado ruim dela. Como eu falei na semana passada, quando eu pego as redes sociais, eu consigo selecionar e pegar só o lado bom dela. Né? Então, é muito mais fácil para, né, eu usar a tecnologia para receber a dopamina do que receber da forma natural. Só que isso tem um preço. Uma delas é a dependência. A dependência no cérebro, ela vai fazer com que as pessoas, por exemplo, que jogam videogame, porque o videogame também, né, aquela questão de passar de fase, vencer, ela também libera dopamina. Então, por isso que a pessoa fica horas, né, às vezes o dia inteiro jogando videogame, gente. No caso, a dopamina. São questões hormonais, são questões, né, do corpo mesmo, química que faz isso, né? Mas passando para a rede social, eu vou ficar cada vez mais tempo acessando as minhas redes sociais, cada vez mais tempo, para que eu consiga produzir essa quantidade de forma aceitável para o cérebro. E cada vez que eu produzo mais, eu vou querer mais. Eu não vou aceitar menos, o corpo não vai aceitar menos. E aí, então, eu fico dependente disso. Aí eu volto para o capacete da esperança da salvação. O que é isso? Eu entendo que o meu prazer, ele não vai se limitar aos meus poucos anos aqui na Terra, gente. O meu prazer tem que ser eterno. O meu prazer não pode se basear em coisas aqui dessa Terra somente.
Então, eu preciso focar no que é eterno, na salvação em Cristo Jesus. Então, esse tem que ser o foco do meu cérebro. O meu cérebro ele tem que ser motivado a isso. Então, eu tenho que buscar motivação nisso. E é por isso que eu preciso preservar a minha mente. Porque quanto mais eu vejo isso, mais eu desejo produzir dopamina. Só que eu também produzo dopamina através de novas informações boas para mim, tá? Então, a Bíblia, ela também te faz produzir dopamina. Toda vez que você lê uma promessa e você entende ela, sabe? E você medita nela, porque não adianta só eu ler a Bíblia, por isso que é importante eu meditar. Meditar nela é trazê-la para a minha vida, para o meu contexto, para a minha realidade, é aplicá-la, já conseguir enxergá-la na minha vida pela fé, entende? E isso vai me produzir também esse hormônio. Então, eu preciso praticar isso. Eu preciso estar, então, com o capacete da salvação bem colocado, entendendo que o meu prazer não está nisso aqui, não está nessa terra. Que aqui são poucos anos de vida somente. Nós não podemos nos iludir com essas coisas todas, sabe? Existe o lado bom, existe, eu devo aproveitar. Como a gente também leu, né, na semana passada, no próprio versículo 1, capítulo 5, que o próprio Paulo ele diz assim, versículo 19 diz assim: não apagueis o espírito, não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abster-se de toda forma de mal. Então, o que ele está falando? Que eu devo comparar e devo reter o que é bom das redes sociais. Então, além disso, além dessa questão também da dependência, né, tem também o desejo por aprovação. É uma das consequências. Então, o desejo de aprovação, além da dependência, ele acontece porque eu começo a me acostumar com as curtidas, com os comentários legais, e eu fico toda hora querendo isso, porque a aprovação libera esse neurotransmissor, a dopamina. Então, a própria aprovação faz isso. Então, eu preciso ser aprovado pelas pessoas. Aí, consequentemente, o que acontece comigo? Eu mudo o meu comportamento, eu mudo o meu jeito de viver, meu jeito de agir, meu jeito de me vestir, meu jeito de falar. Por quê? Para me adequar a essa rede social para que eu seja aprovada e receba a dopamina. Olha que coisa importante, gente. Presta atenção. E aí eu mudo conceitos e princípios até bíblicos da palavra de Deus para me adequar a esse grupo. Vocês entendem? Sônia está falando verdade. Sim, é assim mesmo que acontece. Por quê? Porque eu preciso sentir prazer. O cérebro quer prazer, então ele vai querer aprovação. E uma forma fácil de aprovação é me adequar ao que a rede social quer. O que ela quer? Eu vou começar a descobrir o que ela quer. Eu vou ver a quantidade de curtida e vou começar a me adequar, né? E tirar mais fotos, né? E postar e viver para aquilo. Cada vez mais para aquilo, gente. Então, esse desejo de aprovação vai me tornar o quê? Totalmente egoísta. Cada vez mais egoísta, egocêntrico. Eu. As pessoas têm que me ver. E vai me tornar até invejoso. Eu vou começar a me comparar com as pessoas. E aí é que vem os problemas emocionais também, gente. Eu vou me comparar com as pessoas, eu vou sentir inveja das pessoas, pecado, né? Eu vou ter ambições maiores do que deveria, porque eu quero me adequar, eu quero receber curtida. Então, as minhas ambições vão aumentar. Coisas que eu não precisava, eu vou precisar para me adequar a esse público. Vocês conseguem entender? Olha onde chega. Olha onde chega isso, tá, gente? Isso é uma consequência desse equilíbrio nas relações, nessas relações que nós temos através das redes sociais. E como é que eu faço, gente, para proteger as minhas emoções? Couraça da fé e do amor, né? Ele acreditava que a couraça que protege essa área vital, que é relacionada também, né, que pega a área do coração, que é relacionada ao sentimento,
que a gente sabe que, na verdade, o sentimento é produzido no cérebro, né, também, nós precisamos, então, da couraça da fé e do amor. O que é isso, gente? É acreditar quem eu sou para Deus. É acreditar nas promessas de Deus para mim. Eu não preciso de aprovação de ninguém senão de Deus. É a Deus que eu devo agradar. É Deus que deve me aprovar, entende? E a fé vai me mostrar isso na palavra de Deus. E aí eu tenho que me achegar novamente à palavra de Deus, meditar nela, para que eu receba também essas descargas, né, essa liberação de dopamina também no corpo, através da mensagem, mas de forma natural, gente. Não de forma desequilibrada. Entende? Então eu preciso da couraça da fé e do amor, ou seja, eu tenho que pensar no outro também. Eu tenho que pensar em mim, até que ponto eu vou chegar para agradar o outro, sabe? E me submeter a coisas assim que até vai degradar a minha imagem, né? Ou a imagem de Deus em mim. E o amor pelo outro, porque as pessoas começam a se degladiar por curtida e por tudo mais, pela aprovação, entende? Elas começam a brigar, não é à toa que a gente vê nas redes sociais brigas, né, e indiretas e tal. As pessoas querem curtidas a qualquer custo, e o amor para onde vai? Vai para o ralo. A empatia para onde vai? Vai para o ralo, gente. A terceira coisa é o isolamento social, gente. Uma consequência é o isolamento social. Por quê? Porque eu não preciso mais de um relacionamento real. Eu vou ter muito trabalho em manter um relacionamento com alguém, vou ter que sair de casa, vou ter que visitar essa pessoa, vou ter que ouvir o que a pessoa tem para falar, vou ter que. Ah, não! Vou ter que aguentar a pessoa chata, né? Porque a gente não gosta de. Não é de tudo que as pessoas falam que a gente tem prazer em ouvir, né, gente? Vamos ser sinceros. Então, se eu posso descartar o lado ruim da pessoa e pegar só o lado bom, eu não vou fazer isso? O cérebro vai fazer isso, gente. Você vai fazer isso. Então, o que vai acontecer? Isolamento social. Eu não preciso mais visitar ninguém. Eu posso conversar com ela aqui, pela rede social. E o que vai acontecer com isso, gente? Cada vez mais eu vou me fechar a relacionamentos sociais e vou ficar cada vez menos empático. E não vou mais me interessar pelo outro. Não vou praticar mais o amor. Não vou desenvolver mais o amor. Vou me tornar cada vez mais uma pessoa egocêntrica. Cada vez mais uma pessoa totalmente centrada em mim mesma e nos meus interesses próprios. E isso vai me levar a uma ruína espiritual, com certeza, gente. Porque a base do evangelho, a base de Cristo é conversão para converter, transformação para transformar. Entende, gente? Então, eu nasci para impactar a sociedade. Eu nasci para fazer diferença na sociedade, para abençoar as pessoas. E como é que eu vou fazer isso? Só pensando em mim, me isolando socialmente e só pensando nas curtidas para mim. Eu quero para mim. Então, esse isolamento social é extremamente ruim, tanto também para a missão, gente. Ela impacta muitas áreas da nossa saúde. Muitas coisas, muitas questões da saúde, mas as principais é o sono. A pessoa não vai nem dormir. Tem pessoas que viram a noite, gente, trocam a noite pelo dia, e é comprovado cientificamente já que as pessoas que não dormem à noite, elas têm menos probabilidade, menor tempo de vida do que as outras. Então, tudo isso é o quê? Desequilíbrio. Eu quero receber curtida, eu quero receber comentários, eu quero receber aprovação, para que seja liberada a dopamina em mim, para que eu sinta prazer e fica aquele ciclo interminável de dependência disso. Eu perco o sono, eu entro em estado de ansiedade, porque eu quero aquilo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, eu só penso naquilo. Então, isso vai impactar a minha vida, ansiedade generalizada, ansiedade crônica, doenças que vão ser físicas, que vão se manifestar por causa da ansiedade, da falta de sono, e a depressão. Porque se as pessoas não curtirem você, e se você não receber as descargas de dopamina necessárias, o que o teu corpo vai fazer?
opa, você vai desanimar, você vai cair e o teu corpo vai desesperadamente se precisar da dopamina. Gente, isso é muito sério. Muito sério. E como é que uma pessoa doente vai cumprir a vontade de Deus? Vai viver a vontade de Deus, vai adorar a Deus, vai pregar o evangelho, vai transformar a vida das outras pessoas. Como alguém doente vai fazer isso? Não vai. Simples assim. Não vai, gente. E o último, a sexta e última, estou finalizando aqui, gente, está relacionada também ao isolamento social, mas eu coloquei por último porque ele é muito importante para a missão, para o nosso chamado, que é a comunicação verbal. Quando eu vivo esse ciclo de dependência das redes sociais, eu vou me comunicar verbalmente com as pessoas cada vez menos. Cada vez menos. E como é que eu passo as informações da palavra de Deus, né, do que Deus fez na minha vida, do que Deus é capaz de fazer, se não for pela comunicação verbal, gente? Eu sei que os outros tipos de comunicação, né, a sua aparência, né, os seus gestos, tudo isso é importante. É importante. Mas, gente, a comunicação verbal, ela é essencial para o cumprimento da missão, do seu chamado. Então, gente, e você cada vez menos vai precisar disso através das redes sociais. Cada vez menos. Basta uma foto. Eu não preciso escrever nada. Só uma foto. É só isso. Só um vídeo. Só isso. Não preciso escrever mais nada. E aí, o que acontece? A comunicação verbal vai ser prejudicada, eu vou ter cada vez mais dificuldade de falar de Deus, de falar do amor de Deus para a transformação da vida das pessoas. E até nós mesmos, como ser humano, o desenvolvimento da comunicação verbal é importante para nosso desenvolvimento humano, né? Então, você consegue perceber aí, essa comunicação verbal, ela só pode ser curada, esse problema com a comunicação verbal, ela só pode ser curada através do quê? A proteção da mente, sabe? Entender realmente o que significa a rede social para mim. Eu preciso parar e pensar, para que eu uso a rede social? Gente, isso é fundamental. O capacete da esperança da salvação, ela vai fazer isso com você. Você vai refletir, vai dizer, para que eu uso a rede social? Eu estou nesse ponto de depender das pessoas, da aprovação das pessoas, eu estou nesse ponto, eu não saio das redes sociais, porque eu quero ver o que as pessoas estão fazendo para me sentir melhor. Porque as pessoas se sentem bem quando vê a desgraça dos outros. Porque você olha para você e diz, poxa, eu estou melhor. Entende? É horrível ouvir isso, gente, mas isso é real, tá? É real. Então, a couraça da fé e do amor, o capacete da esperança e da salvação são importantíssimos. A proteção do meu emocional e do mental é extremamente importante, gente. Por quê? Quando eu começo a me comportar de uma certa forma, isso se torna um hábito, um vício para mim. E aí vai para o meu subconsciente aquilo como importante. E automaticamente eu vou fazer aquilo. Eu não vou nem perceber, eu já estou com o celular na mão de manhã, abri, já estou nas redes sociais. Eu não vou nem perceber, porque isso já virou um hábito, isso já está no nível de subconsciência, não há mais reflexão. Entende? Então, esse é o problema das redes sociais, né? O lado ruim das redes sociais. Então, eu preciso o quê, gente? Entender, refletir, entender por que eu uso as redes sociais. Eu preciso também resgatar a forma natural de receber a dopamina, gente. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. É uma limpeza, sabe? O doente, o viciado, ele vai sofrer um pouquinho. Aí vai depender do seu nível de dependência. Por quê? Porque a leitura e meditação da palavra, ela vai dar uma descarga menor de dopamina. Os relacionamentos vão dar uma descarga menor. Então, a motivação para você fazer isso, olha a motivação, gente. Por que as pessoas não leem a Bíblia? Tá, gente? Ó, por que as pessoas não leem a Bíblia? A descarga de dopamina é menor. E porque também a pessoa não sabe ler, porque ela não medita, ela não transfere isso para a vida dela. Ela não consegue colocar a palavra dentro dela, para a vida dela, para o contexto dela, para a realidade dela. E isso é meditar na palavra. É entender onde eu posso praticar na minha vida. Isso faz sentido para mim como? Isso é meditar na palavra. Entende, gente?
é refletir nela. Então, eu preciso refletir. Eu preciso fazer o que também, gente? Estabelecer limite para a rede social. Existem aplicativos que fazem isso. Você vai ter que cortar. Usar só para o essencial. Refletir, refletir, refletir. Quanto tempo você tem que ficar nas redes sociais? Coloque um aplicativo, se policie e tome cuidado. Desconexão regular. O que é isso, gente? Então, eu tenho que refletir, estabelecer limite, refletir, fazer uma desconexão regular é o quê? Em determinados horários, eu preciso me abster disso. Eu preciso me abster. Quais são os momentos? Almoço, janta, refeições em geral, café da manhã, café da tarde, o momento em que eu estou com a família, o momento antes de dormir. Tem que haver momentos que eu digo não, esse momento não. E isso eu tenho que aplicar não só na minha vida, mas na vida dos meus filhos também, enquanto dá. Eu tenho que passar isso para a minha família. Relacionar-se de forma real. Volte aos níveis de dopamina normal. Vai, gente, naturalmente o teu corpo vai voltar a aceitar os níveis normais. Então, você mesmo sem motivação, tá, gente? Lendo a Bíblia. Porque a motivação, ela não vai vir porque ela é uma questão química. A motivação vai ser para coisas rápidas, você conquistar isso rapidamente. É por isso que eu não tenho motivação para fazer exercício, é por isso que eu não tenho motivação para leitura da Bíblia, porque ela vai dar mais trabalho para o meu cérebro, entendeu? Vai despender energia, então o meu cérebro não quer, então eu vou ter que fazer sem motivação, inicialmente, até que os meus níveis de dopamina voltem ao normal. Entende? Eu vou ter que voltar a me relacionar com as pessoas. Igreja, gente, igreja. Não dá. Ah, não, eu não vou para a igreja, não, porque... Por quê? Você está acostumada com as relações nas redes sociais, você não vai querer mais se relacionar na igreja. Você não vai querer... Adorar a Deus também libera dopamina. Cantar também libera dopamina. A leitura da Bíblia que você entende que é bom para você, que é uma profecia que é boa para você, uma leitura, também te traz dopamina, entende? Só que em níveis normais, gente, a pessoa não vai querer mais isso. Ela não vai querer mais adorar a Deus e receber uma descarga pequena de dopamina. Não vai fazer diferença para ela, mas você precisa voltar a fazer isso. Você precisa voltar a fazer isso. Mesmo desmotivado. Até que isso se normalize. Até que o seu cérebro entenda que não. A quantidade liberada de dopamina é essa que tem que ser. Então, é como um viciado, gente. Olha que coisa louca, quantas coisas a gente entendeu aqui só por causa da dopamina, entende? Por que eu não leio a Bíblia? Por que eu não vou para a igreja? Por que eu não ouço louvores em casa? Por que eu não ouço pregações em casa? Por que eu há tão pouco dispêndio de tempo para as coisas de Deus? Porque gera pouca dopamina. Porque eu estou acostumado com as descargas elevadas de dopamina das redes sociais. Eu vou preferir as descargas de dopamina das redes sociais. Entende? E por último, gente, exercícios. Os exercícios também produzem. Por isso que eu não tenho prazer nos exercícios. Então, tudo o que é normal, eu tenho que voltar a fazer. Exercícios que produzem dopamina, os relacionamentos que produzem dopamina, a ida à igreja, a adoração a Deus, louvor, que também produz dopamina, leitura e meditação da palavra, que também produz dopamina. Entendeu? Jejum de redes sociais, num determinado momento, e estabelecer limites. E é isso, gente. Fazer mais atividades offline. Atividades offline também geram prazer quando eu estou com a minha família, quando eu estou com os meus amigos. Eu preciso ter atividades offline com as pessoas, relacionar-se com elas. E um bom lugar para isso é a igreja, a gente sabe disso, né? Então, basicamente é isso.